Saudações, pessoas bonitas do meu coração. Nós vamos dar sequência no segundo reinado. Presta atenção no professor Cláudio, foco aí nessa aulinha digital, beleza? Então, segundo reinado, economia. Tem uma aulinha sobre trabalho, se você não assistiu, assiste lá, que é importante, que essa vai complementar a aulinha de trabalho, tá? Vamos lembrar? Segundo reinado, 1840 a 1889. Quem é o governante do Brasil nessa época? Dom Pedro II. Lembra? Parlamentarismo às avessas, alternância entre liberais e conservadores. Nós estudamos também o processo, que vai acontecer durante o segundo reinado da abolição da escravidão. Tá? Então agora nós vamos estudar processos além do trabalho na economia do segundo reinado. E aí nós não podemos esquecer, pessoal, da cafeicultura, do café. O café é o terceiro grande ciclo econômico brasileiro. Eu não gosto muito de utilizar ciclo, porque parece que tem começo, meio e fim, né? Se a gente lembrar, falar do ciclo do açúcar, bom, o ciclo do açúcar não tem fim, a gente produz açúcar até hoje, certo? Se a gente falar do ciclo do café, a gente produz café até hoje, somos um dos grandes produtores de açúcar do café e açúcar também, do mundo, tá? Então, toma cuidado com essas denominações de ciclos, porque elas podem ter algum erro metodológico aí, tá? Mas se você vê por aí ciclo, é o senso comum, é o que as pessoas acabam utilizando. Cláudio, da onde vem a origem do café? O café surgiu onde? Bom, pessoal, o café surge na África, né? Surge na África, em regiões montanhosas, onde tinha a presença muito intensa no século VI, no século VII, no século VIII, de nômades pastores. Pastores, sabe, de cabras. E esses nômades começaram a perceber, pessoal, que as suas cabras comiam um frutinho vermelho de árvores que não eram muito grandes e elas ficavam agitadas demais. Eles começaram a perceber que esse frutinho vermelho nada mais era do que o café. E eles começaram a fazer um processo meio que de chá de café, sabe? Pega esse fruto, coloca numa água quente e toma esse líquido como se fosse uma espécie de chá. E esse chá, ele acabava despertando, dando energia. É uma espécie de droga psicoativa, né, pessoal? Por quê? Porque ela acaba fazendo com que o nosso corpo tenha uma função a mais do que ele está acostumado a fazer. Beleza? Esse café ele foi depois levado para a Península Arábica, foi levado depois para a Europa e chegou no Brasil no século XVIII, tá? 1700 e tanto. Essa produção ainda era para um consumo interno. Por quê? No século XVIII, pessoal, nós não temos uma intensificação da utilização do café no mundo, tá? Então as pessoas tomavam café mais reservadamente, não tinha essa produção, não era uma mercadoria com grande valor de mercado dentro da estrutura capitalista, certo? Mas, Cláudio, quando que ela começa a ganhar valor? Conforme vai aumentando, o número de indústrias na Europa. Você fala, Cláudio, mas o que tem a ver indústria com café? Bom, o café, pessoal, era dado para os empregados, para os proletários, para os operários das indústrias, como uma espécie de estimulante, um estimulante energético para fazer os trabalhos repetitivos, Então, ficou sendo muito utilizado o café nas fábricas inglesas e nas fábricas francesas para que esses funcionários não parassem de trabalhar e depositassem energia além do normal no trabalho, porque o trabalho era repetitivo, era exaustivo, então eles acabavam se drogando para conseguir ter essa execução de forma mais produtivista. Só que esse café, pessoal, tá vendo que ele ficou com a classe proletária vinculada ao trabalho. Mas o café também ficou de outro tipo. Um café mais robusto, vamos dizer assim, um café mais encorpado. Ele ficou também sendo alvo da classe dominante francesa. Então os franceses montaram as verdadeiras cafeterias
que eram lugares da burguesia para discutir política, discutir cultura, discutir os mais variados aspectos da vida burguesa, e com isso eles tomavam café. Claro que essas cafeterias não serviam o mesmo café que era servido para o chão de fábrica, tá? Mas o café ficou sendo um símbolo dessa construção da vida burguesa na França. E hoje a gente sabe também que o café esse produto agrícola que ele cria relações sociais, que ele aumenta muitas vezes a solidariedade, porque nós estamos ali conversando, né, criando laços e tal, mas a gente não pode esquecer que ele também é uma droga por criar ali mecanismos psicoativos. Beleza, pessoal? Então, conforme aumenta a Revolução Industrial, a partir de 1760, nós vamos ter também um aumento do consumo de café. E aí, quem é o grande produtor de café no mundo? Opa! Quem é o grande produtor de café no mundo nessa época, pessoal? É o Haiti, tá? Então, o Haiti é uma colônia francesa, tá vendo? Olha o vínculo, ó, França, café. Então, é uma colônia francesa, e essa colônia francesa oferece como produto do seu pacto colonial o café para os empresários e para a burguesia francesa, tá? Só que a gente tem que lembrar, pessoal, que no final do século XVIII, o Haiti passa por uma revolução, uma guerra civil, né? É a primeira revolução negra que a gente tem na história do Novo Mundo, onde os escravos negros conseguiram se unir com os mestiços e expulsar os colonos. Essa guerra no Haiti foi fruto também do desenvolvimento e do processo histórico da Revolução Francesa. A Revolução Francesa não falava de liberdade, então esses escravos que pertenciam ao Império Francês falavam: opa, eles estão falando em liberdade lá, estão construindo um Estado libertário lá, por que nós não podemos ter liberdade aqui também? Então isso provocou uma espécie de disputa no Haiti, uma guerra civil no Haiti, onde as plantações de café acabaram pegando fogo, sendo destruídas, não cuidadas, e isso criou um mercado para quem produzia café internamente, que era o Brasil. Então, começou a ser mais atrativo para aqueles que produziam café no Brasil vender para fora do que para o mercado interno. E aí esses caras que começaram a vender o café, muitas vezes aproveitava já a estrutura da cana-de-açúcar, a estrutura do ouro, que nós tivemos mineração aqui, para produzir café nessas fazendas e utilizar essas estradas, certo? Então veja, o café ele passa a ser o produto durante o período regencial, mas sobretudo no segundo reinado, que vai orientar as relações econômicas do Brasil. E esse avanço do café, ele vai sendo lentamente, tendo a sua consolidação, a sua maturidade, ou seja, o seu período de apogeu na época da Primeira República, da República Velha. Então veja, começa no período regencial, passa pelo segundo reinado e depois vai para a República Velha. Beleza? Bom, pessoal, com o aumento da produção de café, nós vamos, no Brasil, né, porque o preço está atrativo lá fora, porque o Haiti não consegue mais dar conta de produzir, porque está em guerra, então nós vamos substituindo algumas roças de alimentos que nós temos no Brasil para, sobretudo na região do Centro-Sul, região das Minas, região do Rio de Janeiro, para colocar café ali. Então, qual é a primeira forma de trabalho e a execução da produção do café no Brasil nesse momento? Plantation, tá? Latifúndio, então os caras tiraram a cana-de-açúcar que tinha no Rio de Janeiro ou de alguma outra monocultura que se tinha, tira, põe o café, que o café está com preço alto, o clima no Rio de Janeiro é bom, tá? Latifúndio, mão de obra nós já temos, que são os escravos, segundo esses senhores da terra, tá? E vai ser para exportação. Então veja, no início, Rio de Janeiro até o Vale do Paraíba, onde é hoje São José dos Campos, Guaratinguetá, que são as primeiras cidades na divisa com o Rio de Janeiro que são paulistas. Beleza? Só que conforme a Revolução Industrial avança na Europa,
a produção de café também avança no Brasil. E aí novas áreas no Brasil são passíveis agora de plantio de café. Então muitas vezes onde não se existia fazenda, passa a ocupar agora sendo fazendas de café. Então a região que fica para frente de Campinas, que a gente chama de Oeste Paulista, passa a ter agora um café com algumas fazendas com mão de obra escrava, mas na sua maioria, utilizando a mão de obra do imigrante europeu, que nós já falamos na aula de trabalho. Por que a mão de obra do imigrante europeu? Porque essas fazendas começam a plantar café pós 1850. E o que tem pós 1850? Pós abolição do tráfico negreiro. Beleza? Então nós vamos ter uma diferença gigante na produção de café com relação ao trabalho nessas regiões do Brasil. Na região do Rio de Janeiro até o Vale do Paraíba, até a cidade de Campinas mais ou menos, uma forma de trabalho escravocrata do café. Latifúndio, monocultura, exportação, escravocrata. De Campinas, passando por Araras, por Limeira, por Leme, por São Carlos, por Ribeirão Preto, chegando até próximo a São José do Rio Preto, a Franca. Essa região chamada de Oeste Paulista, ela vai ser latifúndio também, tá? Exportação também, monocultura também, mas o trabalho, mão de obra assalariada. É por isso que essa região, pessoal, tem muito descendente de imigrante, descendente de italiano, descendente de espanhol, que vinham para serem utilizados nessas terras. Beleza, pessoal? Então veja, esses cafeicultores utilizando a mão de obra canavieira, a mão de obra, a estrutura canavieira e a estrutura do ouro para fazer o desenvolvimento. Certo? Bom, veja que interessante. Essa elite do café que ficou postada no Oeste Paulista, ela é uma elite um pouco mais moderna do que a elite conservadora que ainda utiliza o trabalho escravo. Tá? Então, ela é moderna por utilizar o trabalho assalariado, beleza? Ela é uma elite que não mora muitas vezes na fazenda. Ela construiu um grande casarão na cidade de São Paulo e só administra a fazenda, vai lá algumas vezes por mês só, beleza? Então a vida dessa elite do Oeste Paulista está mais centrada em São Paulo, a vida política, social, e o pé está na economia lá no interior. Tá? Então o pé econômico é no interior, mas a vida social, a vida cultural dessa elite é na cidade de São Paulo. Já essa elite conservadora do Rio de Janeiro, né, da Baixada Fluminense, do Vale do Paraíba, é uma elite que vive dentro da fazenda, é conservadora, não aceita as mudanças, não aceita o trabalho assalariado e não aceita essa vida na cidade. Ela vive na fazenda, tá? Então, você vai começar a perceber que essa elite do Oeste Paulista, ela é uma elite meio que aburguesada, vamos dizer assim, certo? Sabe, é uma elite da terra, mas que tem muito vínculo com a transformação, tem muito vínculo com a vida da burguesia europeia. Então não vai demorar muito para que os caras consigam substituir as mulas que fazem, né, o transporte de carga de café do interior para o Porto de Santos para grandes ferrovias, por exemplo. Né, conforme as ferrovias vão sendo desenvolvidas na Europa, essa elite do Oeste Paulista quer também e faz acontecer. Beleza? E nós vamos assistir então o que com tudo isso, né? Com o desenvolvimento do café? Ferrovias, bancos, silagem, comércio. Então nós vamos ter uma modernização do Brasil atrelada a um produto rural. E o que é esse produto rural? O café. Então veja, o desenvolvimento do café traz ferrovias, né, desenvolvimento ferroviário para o transporte, traz novos bancos para o Brasil porque nós temos uma maior circulação de riqueza, beleza? Traz comércio porque nós temos uma mão de obra assalariada, né?
traz teatros, por exemplo, traz uma vida cultural importante para o Brasil, que nós vamos discutir numa aulinha de cultura no segundo reinado. Certo? Então, vocês estão assistindo que está existindo uma modernização do Brasil, mas o que motiva a modernização é ainda um produto agrícola. Então a gente chama de modernização conservadora. Por que uma modernização conservadora? Porque o Brasil se transformou, mas ainda a estrutura econômica dele é o produto agrícola. Ou seja, se der um problema nesse produto agrícola, ou seja, se cair o preço lá fora, né, o que vai acontecer com toda essa modernização? Vai ruir, vai terminar também, certo? Só que nesse momento não vai cair o preço, por quê? Porque o industrialismo na Europa está rolando a todo momento. Tudo bem? Então aí nós temos a mão de obra escrava e assalariada, tá? E olha só o que a nossa elite faz a partir de 1850, que eu já contei para vocês na aula de trabalho, né? É a lei de terras. Essa lei de terras cujo objetivo era permitir apenas a compra de terras no Brasil. Ou seja, você precisava ter capital para comprar. Isso deixava de fora boa parte dos imigrantes que vinham aqui com uma mão na frente e outra atrás, sem riqueza, não conseguia comprar terra, e não possibilitava terra para os recém-libertos, né, para os escravos recém-libertos. Então, essa lei de terras do Brasil de 1850 é uma lei que garante a concentração, a permanência da concentração de terras no Brasil. Beleza? Cláudio, vamos falar de indústria brasileira? Indústria brasileira? O Brasil teve indústria no segundo reinado? Sim, pessoal. E vou dizer por quê. Não foi um projeto político ter indústria no Brasil. Aconteceu como consequência de uma outra coisa. Certo? Dá para entender isso? Então, o Dom Pedro II realizou alguma coisa, fez alguma coisa que desencadeou no processo industrial. Vamos ver o que ele fez? Em 1844, pessoal, o Brasil estava tentando superar a sua crise. Nós estávamos produzindo café, mas ainda não éramos uma referência no café, né? E o último ciclo econômico do Brasil foi do ouro, no século XVIII. Então o Brasil estava tentando encontrar mecanismos de sustentação da construção do Rio de Janeiro, né? Porque agora nós somos um Estado-nação, e de construir o nosso Estado, né? As bases, os funcionários públicos, ter um exército, uma constituição. A gente viu que esse processo vai sendo lentamente empregado no Brasil. E isso demanda recurso. Em 1844, então, pessoal, o Dom Pedro II, junto com seu ministro da Economia na época, chamado Alves Branco, decidem criar uma tarifa alfandegária para o Brasil. O que é uma tarifa alfandegária? Seria uma taxação, né, maior para produtos manufaturados. Ou seja, mercadorias que vinham de fora para o Brasil, né, iam tomar uma dupla tributação. Beleza? Então ia ficar muito caro. Por quê? Eles sabiam que os consumidores iam continuar consumindo esses produtos na visão deles. Porque a elite brasileira não tem para onde correr. Não tem manufatura no Brasil. Né? Então vai ter que comprar mais caro ou mais barato lá. Certo? Então, quando eles elevam o preço do produto inglês, por exemplo, produto têxtil, artigos de luxo, né, essas mercadorias que vinham da Inglaterra, a Inglaterra fica possessa da vida. Lembra que a gente tinha feito um tratado em 1810 com a Inglaterra para privilegiar o comércio com os ingleses. 34 anos depois, olha só o que o Dom Pedro II faz. Né? Cria a tarifa Alves Branco. Sabe o que os ingleses fizeram, pessoal, como consequência disso? Em 1845, um ano depois, eles criaram uma lei chamada Bill Aberdeen, que eu já falei no trabalho também para vocês. Qual era o objetivo dessa lei? Confiscar navios negreiros no Oceano Atlântico para prejudicar a relação de trabalho do Brasil. Então veja que a Inglaterra deu o troco no Brasil, certo? Bom, vamos lá. Agora os produtos vão ser bitributados, vão sofrer 2 tributações, né? E isso criou um protecionismo para aqueles que gostariam de investir no Brasil. Concorda comigo? Porque se o produto inglês está muito caro, agora então pode existir um grupo de
pessoas que têm recursos que queiram investir numa indústria brasileira. Então isso fica propício para iniciativas industriais. Só que aí só falta uma coisa. O quê? Ter o dinheiro, ter o capital, certo? E aí, pessoal, nós vamos ter essa galera que vai ter o capital, né? E aí, essa galera que vai ter o capital vai investir em indústria no Brasil. Só que veja, essa indústria do Brasil não é uma política do Estado. Não é o Dom Pedro II falando assim, vamos ter indústria aqui. Não, ele criou uma tarifa e a consequência dessa tarifa foi o desenvolvimento industrial, certo? Essa tarifa, pessoal, durou até mais ou menos 1870, até o final da Guerra do Paraguai. Lembra dessa informação? Eu vou passar isso para você, tá? Então, de 1844 a 1870, nós tivemos esse período de surto industrial. Você vai falar, tá, Cláudio, mas quem foram os investidores? Bom, os investidores, pessoal, foram aqueles indivíduos que investiam no tráfico negreiro e que tiveram o tráfico negreiro ou ameaçado pela Bill Aberdeen ou proibido pela Lei Eusébio de Queiroz a partir de 1850. Então essa galera que não podia mais investir no navio negreiro ou que estava muito arriscado investir em navios negreiros porque podia ser confiscado, passou a investir em indústria no nosso Brasil. Beleza? Então o crédito aumentou, nós temos mais recursos aqui dentro, nós temos um fortalecimento dos bancos e nós vamos ter um grande investidor no Brasil chamado Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Esse cara, pessoal, ele foi um verdadeiro industrial brasileiro que investiu, aproveitou esse momento para arrecadar muitos recursos. Ele construiu fábricas, construiu fundição, que são fábricas de derretimento de metais, ferrovias, financiou ferrovias, iluminação pública no Rio de Janeiro, navegação, tá? Investiu em portos, investiu em estaleiros, na construção de navios, imagina, tá? Mas veja que era muito arriscado fazer isso. Por que era arriscado? Porque o mercado consumidor brasileiro era pequeno, nós temos uma elite agrária que ficou possessa da vida com o protecionismo do Segundo Reinado, com a Lei Alves Branco, e nós temos uma pressão inglesa falando para o Dom Pedro II, tira essa lei, tira essa lei, tira essa lei porque eu quero vender os meus produtos mais baratos aí. E não temos um plano de industrialização. Pessoal, 1870, Guerra do Paraguai. O Brasil fica totalmente endividado com a Inglaterra por conta dessa guerra. Ou seja, a nossa soberania econômica foi por água abaixo. Tínhamos então que fazer amém para as condições da Inglaterra. E uma das condições era acabar com a tarifa Alves Branco, para os produtos ingleses entrarem aqui com uma força ainda maior. Resultado, pessoal, assim que a Lei Alves Branco cai, os produtos ingleses entram no mercado novamente com preço competitivo. E quem vai à falência? Irineu Evangelista de Souza e os outros investidores industriais no Brasil. Então veja que o Brasil não chegou a ter nenhuma classe burguesa, porque foi um surto, certo? Veja a diferença de surto para industrialização. Surto é momentâneo, é consequência de alguma coisa. Industrialização é um projeto político bem definido que faz parte da estrutura do Estado. Então no Brasil nós tivemos o primeiro surto industrial agora, tá? No Segundo Reinado. Tudo bem com relação a isso? Ótimo, pessoal. E aí, nós não podemos esquecer de outros produtos que nós vamos ter no Brasil também, além do café, além do açúcar, certo? O açúcar também está sendo produzido. Nós vamos ter um surto, pessoal, de extração de borracha na Amazônia por conta da segunda revolução industrial que estava acontecendo e da produção de carros e de pneus, né? Então, começa a perceber que a extração do látex de seringueiras da Amazônia, que era uma árvore natural do Brasil, da Amazônia, né, passa a ser explorada, né? Aqueles riscos nos caules dessas seringueiras faz a seringueira chorar, tirar o látex, e com esse látex é a matéria-prima para a produção da borracha, né? Então, enquanto nós vamos ter aí essa segunda revolução industrial acontecendo, nós vamos ter esse surto da borracha no Brasil também, que vai de 1880 a 1910, 1920. Seringueiros, uma vida muito precarizada, tá, pessoal? Muitos nordestinos fugindo de seca no Nordeste para encontrar uma vida minimamente digna, materialmente digna,
na Amazônia, e são eles os seringueiros da Amazônia, trabalhando 16, 18 horas por dia em troca de pequenos valores. Quem ganha muito recurso com isso? Quem tem o contato com o estrangeiro, quem tem o contato com os Estados Unidos, com a Inglaterra, essa elite comercial que faz a mediação, que pega o látex de vários seringueiros e que faz a mediação com as potências. Beleza? Então nós vamos ter aí nesse período também uma elite comercial da borracha. Certo? Eu volto a falar isso quando a gente for falar de República Velha. O algodão, pessoal. No Maranhão nós produzimos algodão, certo? Que envolve trabalho escravo, mas também envolve trabalho assalariado. É importante que se diga isso. Quando nós temos um aumento da produção, o Maranhão traz mais trabalhadores assalariados para ajudarem na produção. E quando nós vamos ter esse aumento, pessoal? Nós não podemos esquecer. Guerra de Secessão dos Estados Unidos. 1860, mais ou menos. Então, os Estados Unidos entrando na guerra entre Norte e Sul, guerra civil, crise na produção, o algodão continua sendo consumido na Europa. Quem entra em cena para suprir esse mercado que os Estados Unidos não consegue mais por conta da guerra? O Maranhão, o Brasil. Então, nessa época aqui, pessoal, 1860, nós vamos ter um aumento da produção algodoeira, sendo inclusive o segundo produto mais exportado do Brasil. Beleza? E aí a nossa matriz econômica então se fecha com café, açúcar, borracha, couro, cacau, erva mate no sul e algodão. O cacau, pensando bem, no interior da Bahia, certo? Na zona da Mata Baiana. Beleza, meus queridos? Então nós encerramos essa nossa aulinha de economia. Um forte abraço para vocês, espero que tenham gostado. Valeu!